Contigo agora. Pode ler e fazer a prece também. Chegou o Zé Roberto. O Zé Roberto aí, pronto. Boa noite, Zinho. Você vai fazer. Boa noite, boa noite. Eu não entendi. Gaguejou aí. Eu leio o livrinho, a mensagem, você faz a prece. Eu não estou escutando nada ainda. Não tô. Eu, sinceramente, não estou escutando nada. Não dá nunca. Ai. Eu vou ler e você faz a prece, tá bom? Tá bom, né? Fazer o quê, né? É sempre eu e a Frane. A Frane e eu e a Frane. É sempre assim. Mas não tá bem assim? Não. Ah, não? Ah, tá bom. De ouvir a voz um do outro. A gente quer ouvir uma voz diferente. Não, minha voz é feia. Vamos embora. Do livro Vida Feliz, psicografia de Evaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Nós vamos ler a lição 45. O corpo merece cuidados para ser preservado sadio. Desprezá-lo sob qual for o pretexto é ato de rebeldia contra Deus, que não o concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. O ataviar com exageros, ou ser para ele conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o e protege-o, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é um jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto. Senhor da vida, nosso Deus amado, caminho de nossas vidas, estamos aqui tentando aprender a sua lei, apesar de nas nossas consciências elas existirem, e que possamos concluir através do que o nosso mestre enviou tão claramente as tuas leis, mas tão difícil compreensão, que até hoje estudamos, até hoje aprendemos, até hoje erramos e tentamos acertar. E reunidos aqui estamos para tentar mais uma vez, mais uma reencarnação de acertos e de erros, mas tentando aprender, tentando evoluir através da justiça, do amor e da caridade. Que aprendamos, mestre, que possamos colocar em nossos corações e nossas mentes esses ensinos para podermos colocar em prática e elucidar todas aquelas questões que viemos aqui para cumprir. Amado mestre, vamos dar por iniciado mais um debate, mais um ensino dos teus preceitos e que nós possamos, mestre, ficar bem atentos para que isso tudo possa mergulhar no nosso ser, para que nós possamos passar de forma elucidativa para todos aqueles que nos entrelaçam. Muito obrigado, Jesus. Que a paz do Senhor esteja conosco, agora e sempre, graças a Deus. Muita paz.
Graças a Deus. Tem um batalhão de gente aí que... A prece foi forte, viu, Zé? A prece foi forte. Não, materializou um monte de gente aí. Vou dar boa noite a todos, tá? Porque aí... Boa noite para vocês todos. Boa noite, gente. Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite, família. Boa noite. Acho que eu acertei todos os boa noites aí. Mirielle. Não falou nomes para não errar, né, Zé? Já. Boa noite. Mirielle, John Boy. Bom, nós estamos no Paulo Estevam hoje, capítulo 3, nós estamos na página do livro antigo 282, que começa com um sorriso generoso. É isso? Isso, no livro novo é 252. É o primeiro, segundo, é o terceiro parágrafo da página 252 no livro novo. Certo. No velho, quarto parágrafo, 282. Todo mundo se achou? Então vamos lá, vamos. Oi? Bom, só para a gente recordar, o Saulo foi a Jerusalém, chegou na casa do caminho, todo mundo com medo, mandaram ele voltar para a pensão, enquanto o pessoal ia ver o que deveria fazer. E em reunião à noite, acharam que alguém deveria ir visitar onde ele estava hospedado, e escolheram uma pessoa neutra, uma pessoa que não tinha tido contato com ele até então, nem o conhecia, chamado Barnabé. Aí o Barnabé, lá na estalagem, né, onde ele se encontra, e é aí que nós vamos, por aí que nós vamos começar, né? O Barnabé foi para lá para conversar com ele e sondar realmente se ele realmente estava convertido, se realmente havia sinceridade para que ele continuasse o trabalho dele e os outros também, né? É interessante, né, que é sempre assim, né? Jesus, quando realmente quer nos testar, manda justamente aquilo que nós precisamos, que é justamente o que nós não queremos, às vezes, ao nosso lado, em nosso caminho, mas nos é mandado para que faça essa volta, né? Esse reencontro, digamos assim, né? A família, às vezes, é um grande exemplo disso, né? Às vezes, não, sempre é um grande exemplo disso, né? Então, vamos lá. E há um detalhe aqui, daqui a pouco nós vamos falar do Barnabé. Ok? Todo mundo aí? Elisa, abre o som. Pronto, vamos lá. Com um sorriso generoso, Barnabé abraçou o ex-rabino pela manhã, na pensão em que ele se hospedara. Nenhum traço da sua nova personalidade indiciava aquele perseguidor famoso que fizera Simão Pedro decidir a convocação dos amigos para resolver o seu acolhimento. O ex-doutor da lei era toda humildade e estava doente. Indisfarçável fadiga transparecia-lhe nos mínimos gestos. A fisionomia não aludia um grande sofrimento. Correspondia às palavras afetuosas do visitante com um sorriso triste e acanhado. Via-se-lhe, entretanto, a satisfação que a visita lhe causava. O gesto espontâneo de Barnabé silenciava-o. A seu pedido, Saulo contou-lhe a viagem a Damasco e a gloriosa visão do mestre, que constituía o marco inovidável da sua vida. O ouvinte não dissimulou simpatias. Em poucas horas sentia-se tão identificado com um novo amigo, quais se fossem conhecidos de longos anos. Após a conversação, Barnabé pretextou qualquer coisa para dirigir-se ao dono da hospedaria,
a quem pagou as despesas da hospedagem. Em seguida, convidou-o a acompanhá-lo à igreja do caminho. Saulo não deixou de hesitar, enquanto o outro insistiu. Bom, o encontro foi bem, né, proveitoso. Ai, mano, bota uma coisinha aqui no meio, né? Em poucas horas senti-se tão identificado com um novo amigo, quais se fossem conhecidos de longos anos. Então a gente sabe que em missão, né, os espíritos, que há um grupo de espíritos, um missionário ou vários missionários, mas há um grupo todo de apoio, né? A gente vê que o Barnabé era alguém desse grupo aí de apoio ao Saulo, futuramente Paulo. Apesar que ele não fica muito tempo, mas ele que dá esse pontapé inicial e toda essa ajuda ao Saulo. Mas aí, né, a gente se lembra, quem talvez tenha lido, se lembra do livro As Marcas do Cristo, 1 e 2 do Hermínio de Miranda? Alguém se lembra? Sim, lembro. Né? Eu li. O 1 era o quê? A vida de Saulo e Paulo. É. E o 2? O 2 eu não li. Eu tenho 2, mas eu não li. Pois é. O Hermínio Miranda faz uma alusão a Lutero. Ele acha que Lutero é a reencarnação de Paulo, tá? E também Lutero trouxe um grupo também de amigos que o ajudaram muito, que o Lutero chegou em plena, né, na força mesmo da igreja, né, católica, né, a igreja já tinha uma força naquela época. O Lutero reencarnou em 1450, mais ou menos, um pouquinho antes, um pouquinho depois. Em 1492, ele era um beneditino, né? Ele encara a igreja, lança suas 92 teses lá na porta da prega, na porta da igreja. Esse movimento vai se chamar a Reforma, né? E essa reforma, Lutero, Calvino, o rei Henrique VIII, vários deles que se abrem com a Igreja Católica, para tirar um pouco da força da Igreja Católica. E Lutero teve além da ajuda do rei alemão, que eu não me lembro o nome dele, se era Guilherme, um negócio assim. Ele teve um grande também apoiador chamado Melocoton, se eu não me engano. Né? E a gente vê que também, quando se conheceram, parecia, está lá no Hermínio Miranda lá, que eram grandes amigos de muito tempo. Se realmente Lutero é Paulo, né, a gente pode imaginar que o Melocoton é o Barnabé e outros mais que estão lá vão ser outros figurantes desse livro aqui que nós estamos lendo. Esse é muito interessante, né? A gente fala o missionário. O missionário é aquele que, né, realmente faz a mudança, mas há todo um apoio de uma equipe muito grande ao seu redor. O próprio Cristo teve, além dos discípulos, apóstolos, teve os mártires. Né? Teve muito, durante 300 anos mais ou menos, né, houve o martírio. Né? E foram o quê? A base do cristianismo, porque chamou a atenção do mundo daquela época e se expandiu até nós hoje. Né? Aqueles homens corajosos que, né, não tinham medo da morte, sabiam que a morte não existe, que a vida continua, sobre a eternidade da vida, né? E isso realmente impressionou muito naquela época e impressiona até hoje, né? Então, essa questão de quais se fossem conhecidos longos anos, né? Isso assim somos nós, né? A gente, durante nossa vida, vai encontrando com pessoas, né? E às vezes não estavam conosco na nossa infância, então, a partir de um determinado ponto, né? Uma determinada idade, amigos de longos anos. É muito interessante isso aqui. Alguém quer falar? O nosso grupo, na próxima reencarnação, queira Deus que se a gente se encontrar, né, nós vamos ter uma facilidade muito fácil. Mesmo que estejam lá, um cá, um adiante, lá na frente. Então, vamos lá, Elisa, já que ninguém quer falar, em breve. Saulo não deixou de hesitar, enquanto o outro insistiu. Receio, disse o moço, Tarsense, um tanto indeciso.
Pois já tem muito a se mover. Demais companheiros, só por acréscimo de misericórdia do Cristo, conseguiu uma reste de luz para não perder totalmente. Ora essa, exclamou Barnabé, batendo-lhe no ombro com bonomia. Quem não terá errado na vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade de nossa condição de pecadores. Olha só, no parágrafo de cima, né? Só por acréscimo da misericórdia do Cristo, conseguiu uma resta de luz. Olha só que coisa que ele fala aqui. Para não perder totalmente meus dias. De novo, está falando para nós. Para não perder totalmente meus dias. Porque os dias que o Saulo teve a sua vida totalmente em cima do material, do egoísmo, né? Do orgulho, espiritualmente. Então, de novo, a gente vai lendo as coisinhas, os conselhos para nós, né? E o Barnabé fala isso, né? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque a gente merece, não. Tá? Pela nossa necessidade, né, dessa condição dos nossos pecadores. Ou seja, o que nós merecemos, o Marco Aurélio que fala, que se a gente reencarnasse de acordo com o nosso merecimento, ia todo mundo meio, né, meio trespassado. Né? Meio não, totalmente até louco às vezes. Mas o merecimento nós não temos tanto. Agora, a misericórdia, tá? Tanto Deus como os bons espíritos, tem de nós. Aí que, né, essa resta de luz que nós hoje também já estamos tendo, é que nos faça não perder os próximos dias, né? Falando em reencarnação. Alguém quer falar? Bora, Elisa. A minha resta de luz está baixinha, eu não paguei a conta de luz, está complicado, está difícil. Tá baixinho, baixinho. É uma resta mesmo, é uma coisinha de nada. É quase um palito de fósforo aceso, né? A minha, aquele palito de fósforo que já está apagando, entendeu? Isso, aquele negocinho assim, já está no fim. Não, o meu já está pretinho. Não dá mais nem para queimar a mão, né, se abafar. Não dá nada, rapaz, tá difícil. Vamos lá. Em poucos minutos, encontravam-se a caminho, notando, o emissário de Pedro, o penoso estado de saúde do pai. Parecia caminhar com força. Necessidade de amparo, necessidade como viu o outro, que a seu respeito ouvira tantas referências desairosas. Chegados à casa, Prócoro lhes abriu a porta, mas desta vez Saulo não ficaria a esperar indefinidamente. Barnabé tomou-lhe a mão afetuoso e dirigiram-se para o vasto salão, onde Pedro e Timão os esperavam. Saudaram-se em nome de Jesus. O antigo perseguidor empalidecera mais. Por sua vez, ao vê-lo Simão, não ocultou um movimento de espanto ao notar-lhe a diferença física. Ficou espantado, né? Imagina, você vê aquele homem, né, forte, disposto, né? Poxa, né, não parecia que não existia nada no mundo que o parasse, né? De repente, o sofrimento, né, também, né? Ele já inicia, né, sua vida também de sofrimentos, né? É isso aí.
não devia ser fácil ele neste momento. Aqueles olhos encurvados, a extrema fraqueza orgânica, falavam aos apóstolos galileus de profundos sofrimentos. Irmão Saulo, disse Pedro comovido, Jesus quer que seja bem-vindo a esta casa. Assim seja, respondeu o recém-chegado de olhos úmidos. Timão abraçou com palavras afetuosas, em lugar de João, que se ausentara ao amanhecer a serviço da confraria de Jope. Vai falar alguma coisa? Não, pode ir. Pode ir. Em breves momentos, vencendo o constrangimento do primeiro contato com os amigos pessoais do mestre, depois de tão longa ausência, o moço tarcense, atendendo-lhes o pedido, relatava a jornada de Damasco com todos os pormenores do grande acontecimento, evidenciando singular emotividade nas lágrimas que lhe banhavam o rosto. Sensibilizara-se sobremaneira ao relembrar tantas graças. Pedro e Timão já não tinham dúvidas. A visão do ex-rabino tinha sido real. Ambos, em companhia de Barnabé, seguiram a descrição até o fim, com olhos cheios de pranto. Efetivamente, o mestre voltara a fim de converter o grande perseguidor da sua doutrina, requisitando Saulo de Tarso para o redil do seu amor, revelara, mais uma vez, a lição imortal do perdão e da misericórdia. É igualzinho a gente, né? Quando alguém te persegue a gente, assim, depois, volta, meu amigo, fica aqui do meu lado. É igualzinho. Só quando a gente não percebe que a gente está perseguindo. Pior quando a gente não persegue, dizem que a gente está perseguindo. Também, né? Legal é o seguinte, todo mundo pede para o Saulo e depois o Paulo, né? Contar a história da entrada de Damasco, né? Foi lá, a queda dele do camelo, ficou cego, foi para Ananias, viu Jesus. É interessante isso, vai ser assim o livro inteiro, né? Mas isso era um costume muito... Oi? Ele vai ter que contar isso toda hora. Toda hora. Que isso era um costume, inclusive, comum no povo judeu. Por quê? O povo judeu, como não tinha televisão, não tinha zap naquela época, nada disso, à noite, naqueles pequenos povoados, que eram pequenos mesmo, povoado com 30 casas era uma coisa, tá? É povoado que se fala naquela época, 8 casas, 12 casas. Por isso, quando fala em Jerusalém, que Jerusalém era uma grande capital, Jerusalém naquela época, eu não me lembro bem mais a população de Jerusalém, mas já chegava a 100 mil habitantes. E na época das festas chegava a 1 milhão entre os habitantes e os visitantes, que ficava todo mundo, né, nas suas tendas ao redor da cidade, que ocupavam mesmo muito espaço. Aquelas 3 grandes festas que havia, existe até hoje no judaísmo, né? Então, esse costume é que trouxe, né, o Antigo Testamento para nós, para eles e para nós, né, que nós utilizamos também, porque mais ou menos 400, 300 anos antes do Cristo, que eles estavam com medo de perder, quando parou de vir os profetas, que param em Malaquias, né, no Antigo Testamento. Malaquias foi o último profeta. Eles resolveram, né, viram, não está vindo mais profeta, porque eles descobriram que havia muita coisa para estudar. Olha aí, o judaísmo estuda muito, tá? Não é só o espiritismo, não. O judaísmo estuda demais. Mas eles ficavam, como não era escrito o negócio, era mais oral, eles ficavam, era pergaminho apenas, né? Desculpa, eram pergaminhos. À noite, ao redor das fogueiras, lá nas suas vilas, seus povoados, eles ficavam geralmente fazendo isso, né? Comentando algum texto de algum profeta, de algum livro de sabedoria, ou do próprio, né, os 5 primeiros livros que é a Torá. E o costume continua, né? Repete isso aí. E eles também. O cristianismo vem calcado em cima disso. Que Levi escreveu, né? Depois veio Marcos, escreveu, depois veio o Lucas, né? E o João foi o último a escrever o Evangelho.
Mas a gente vê que o cristianismo também, né, graças a Mateus, que foi o primeiro Levi, né, também segue essa forma de se aprender, de gravar, de anotar, gravar e aprender, né, a doutrina. Isso é muito importante, porque só se aprende estudando, né? Debatendo, conversando, etc. Alguém quer falar? Então, bora, Elisa. Bota som. Elisa? Computador com vontade própria que eu vou fazer. Não pode encostar aqui que o negócio é decepcionante. Terminada a narrativa, o ex-doutor da lei estava cansado e abatido, instado a explanar suas novas esperanças, seus projetos de trabalho espiritual, bem como o que pretendia fazer em Jerusalém. Confessou-se desde logo profundamente reconhecido por tanto interesse afetuoso e falou com certa timidez. Necessito entrar numa fase ativa de trabalho com que possa desfazer meu passado culposo. É verdade que fiz todo o mal à Igreja de Jesus em Jerusalém, mas se a misericórdia de Jesus dilatar minha permanência no mundo, empregarei o tempo em estender esta casa de amor e paz a outros lugares da terra. Uhum. Sim, repetiu Simão ponderadamente. Certo que o Messias renovará tuas forças, de modo a poderes atender a tão nobre cometimento na época oportuna. Aí a pergunta é: quando será essa época oportuna? Primeiro ele precisa acalmar os ânimos dele, né? 3 anos no deserto de Dan, né? No oásis de Dan. 3 anos. Chega ali, o Simão já pescou. Calma, que tu ainda está meio agitado. Ele vai dar um conselho aqui agora, né? Essa questão de ele ficar em Jerusalém não vai dar certo. E olha, nós vamos ver aqui no livro. Fala. Querendo pegar ele, né? Lógico que não ia durar 2 meses em Jerusalém. Talvez nenhum. Né? A primeira oportunidade é matar ele. E ele vai ser transferido para outro lugar, daqui a pouco nós vamos saber. E ele só vai começar o trabalho mesmo dele mais 5 anos depois. Olha só, gente, 8 anos de preparo. Né? A gente entra na casa espírita, depois de 3 meses já quer fazer tudo. Tudo. Você acha capaz para tudo. E né, ele vai fazer primeiro. Primeiro, né, foi para o deserto, se esconder, aprender um pouco do Evangelho. Aí depois ele vai para Jope, tá? Vai para Jope, onde com João. Fica lá perto da igreja. Jope não, desculpe, gente, Éfeso. Foi para Éfeso. Fica lá, monta sua tenda, vai fazer tuas tecelagens, etc., conversando com um com o outro, dando conselho, ouvindo conselho e aprendendo a doutrina cristã. Para depois, sim, ele começar o trabalho. 8 anos de preparo, veja bem, para um homem que já era altamente capacitado. Tá? A caminhada dele no judaísmo, apesar de ter sido, né, aquela pergunta 898 que a gente sempre fala, né, que devemos aprender de tudo, Deus e o Espírito Santo responde, sem dúvida, devemos aprender de tudo, né? Porque para escolher o bem e o mal depois vai ficar mais fácil, para a questão moral. Sabendo tudo, e ele demorou esse tempinho aí. Né? Pouco tempo, né? 8 anos. Né? A época oportuna que o Pedro já captou. Alguém quer falar? Alguém aí entrou na doutrina espírita 3 meses depois queria fazer tudo aí?
Conta para mim. Prefiro Ninguém? não comentar. Ninguém, só eu. Eu passo comentário. Eu prefiro passar esse comentário. Só eu que queria fazer tudo em 3 meses? Não, Ai, prefiro passar esse comentário adiante. Se me é permitido, eu prefiro passar adiante. ninguém quer falar? Então vamos lá. Saulo parecia confortar-se com a palavra de encorajamento, deixando perceber que desejava consolidar a confiança dos ouvintes. Arrancou das dobras da túnica rafada um rolo de pergaminhos e apresentou ao ex-pescador de Cafarnaum. Disse sensibilizado: aqui está uma relíquia da amizade de Gamaliel, que trago invariavelmente comigo. Pouco antes de morrer, ele me deu a cópia das anotações de Levi concernentes à vida e feitos de Salvador. Tinha em grande conta estas notas, porque as recebeu desta casa, na primeira visita que lhe fez. Se lembra disso? Né? O Pedro deu para ele deu para o Saulo e falou assim, isso vai te ser útil um dia. Quer dizer, o próprio Gamaliel também já, né, já sabia. Mas uma coisa que eu achei legal aqui, as túnicas deles, né, que aqueles roupão, tinha um monte de parecia até o bate-cinto, né, do Batman, né, daquela... tirou da dobra aquele negocinho que tem aquele bordado alticici, que é, né, aquilo é para quando um olhar para o outro, né, aquilo lembra o quê? A Torá, as leis, tá, aquele bordado na borda das túnicas, tanto que quando a mulher da hemorragia toca na borda da túnica de Jesus, assim, olha, toca no tzitzit, que significa isso. O simbolismo disso é disso, que ali, naquele momento, ela se recorda das leis divinas, que ela também, né, lei de causa e efeito, ela, né, estava sofrendo por causa que não, né, fuga das leis divinas, igual nós também de vez em quando fugimos, ou quase sempre, né? Olha só, né? Essas túnicas aí eram, não, bate-cinto, utilidade. Bom, alguém quer falar? Estou em greve hoje, gente? Eu acho que sim. Acho que estão sem a túnica, entendeu? Vamos lá. Dom Pedro, evocando gratas recordações, tomou os pergaminhos com vivo interesse. Achava que o presente de Gamaliel tivera a finalidade prevista pelo generoso doador. Desde esse instante, os olhos do amigo pescador fixaram-se nele com mais confiança. Pedro falou da bondade do generoso rabino, informando-se da sua vida em Palmira, dos seus últimos dias, do seu transpasse. O discípulo atendia satisfeito. Vamos lá. Voltando ao assunto das suas novas perspectivas, explicou-lhe mais amplamente, sempre humilde. Tenho muitos planos de trabalho para o futuro, mas sinto-me compalido e doente. O esforço da última viagem, sem recursos de qualquer natureza, agravou-me a saúde. Sinto-me febril, o corpo dolorido, a alma exausta. Tens falta de tão bondosamente? Sim, respondeu o hesitante. Essas necessidades, esclareceu Pedro, já foram providas em parte. Não te preocupes em demasia. Recomendei a Barnabé que pagasse as primeiras despesas da hospedaria. E quanto ao mais, convidamos-te a repousar conosco o tempo que quiseres. Esta casa é também tua. Usa de nossas possibilidades como te aprouver. O hóspede sensibilizou-se, recordando o passado, sentia-se ferido no seu amor próprio, mas, ao mesmo tempo, rogava a Jesus
o auxiliasse para não desprezar as oportunidades de aprendizado. Quer dizer, ferido no amor próprio, a casa que ele, né, queria acabar, né, destruir, né, hoje está precisando dela, né? Mas ele até que ele foi humilde, né? É, O auxiliasse para não desprezar, né? Vamos lá. aceito, respondeu, em voz reticenciosa, revelando acanhamento. Ficarei convosco enquanto minha saúde necessitar de tratamento. E como se tivesse extrema dificuldade em acrescentar um pedido ao favor que aceitava, depois de longa pausa em que se lhe notava o esforço para falar, solicitou comovedoramente. Caso fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito em que Estevão foi recolhido generosamente nesta casa. Barnabé e Pedro ficaram altamente emocionados. Todos haviam combinado não fazer alusão ao pregador massacrado sob a poucos e pedradas. Não queriam relembrar o passado perante o convertido de Damasco, ainda mesmo que sua atitude não fosse essencialmente sincera. Ouvindo, o antigo pescador de Sarfanaum chegou quase a chorar. Continua. Com extrema dedicação, satisfez-lhe o pedido. E assim, foi ele conduzido ao interior, onde se acomodou entre lençóis muito alvos. Pedro fez mais. Compreendendo a profunda significação daquele desejo, trouxe ao convertido de Damasco os singelos pergaminhos que o mártir utilizava diariamente no estudo e meditação da lei, dos profetas e do Evangelho. Apesar da febre, Saulo regozijou-se. Tomado de profunda comoção nas passagens prediletas dos pergaminhos sagrados, leu o nome de Abigail, grafado diversas vezes. Ali estavam frases peculiares à dialética da noiva amada, datas que coincidiam perfeitamente com as suas revelações íntimas, quando ambos se entretinham a falar do passado no pomar de Zacarias. A palavra Corinto era repetida muitas vezes. Aqueles documentos pareciam ter uma voz. Só um instantinho ali, olha só que coisa, né? Isso é, quando a gente pega um retrato nosso, antigo, né, de um parente nosso, de um familiar nosso, tem voz. A gente olha, aquele momento, aquele dia aconteceu isso, houve isso. É muito legal isso, né? As coisas que, né, têm voz. A gente, quando vai no museu, alguma coisa que nos chama a atenção, por quê? Tem voz. Né? Eu achei muito bacana isso aqui, né? E olha que o Estevão, né, estudava também a lei, os profetas, né, o Antigo Testamento e o Evangelho, né? Para ele foi uma novidade. É muito legal isso aí. A gente vê que de tudo o Estevão, né? Do conhecimento, aprendeu e ainda estudava de tudo. Alguém quer falar alguma coisa? O senhor Roberto Consuelo e prima e Zé Roberto, 4 hoje estão. Não sei se vocês Estou estão gostando. meditando, estou meditando. Não sei se vocês estão Meditando, gostando meditando. muito de ouvir a minha voz, se eu estou falando demais, sei lá. Não, estou meditando, estou Está meditando. meditando. Tô. Quer ver um documento que tem voz? Quando a gente olha para aquela foto, assim, tipo do casamento, tá a sogra lá do lado. Eita, aí, ó. Hein? Uma voz forte, Cara, né? eu não posso olhar pro. Eu não posso olhar nem ver a fita de casamento. Porque entre os 100 que foram, pelo menos 70 já morreram. Vai ficar assim, morreu. Isso aqui morreu. Isso aqui tá... Pô, não dá, Esse aqui cara. também morreu, esse aqui também morreu. Pô, não dá, cara. É meio verdade. difícil. É verdade. Se eu for olhar meu álbum de casamento, eu vou cair exatamente nesse caso aí.
Morreu. Isso aqui tá vivo. Vai cair exatamente nesse caso aí, se eu for olhar meu álbum de casamento. É meio complicado, É. No carnaval, eu tenho uma irmã de criação, tá? Que viveu durante uns 8, 10 anos lá com a gente, quando a gente era bem pequeno, né? E ela tinha muito tempo que não ia a Minas. Eu falei, se você quiser agora, só vou eu e um tio meu, tu vai junto, tem espaço no carro, a família não vai. Ela foi. Ela não ia lá também há mais de 10 anos. Aí quando chegou lá à noite, ela chega, né? Novidade para ela. Ela não ia mais de 10 anos lá, né? Ela foi criada lá. Aí chegou pro meu pai, tio, e o fulano? Meu pai, não sabia não, morreu. E a ciclana, morreu. É horrível. Daqui a pouco eu falei, para, Márcia, para que você vai matar a cidade toda, nós vamos ter que voltar, que não vai ter ninguém aqui para conversar com a gente. Morreu. É isso aí. Morreu. Bom, vamos lá então. Vamos lá. Falavam-lhe ao coração de um grande e santo amor fraternal. Ouvia-a em silêncio, e guardou as conclusões avaramente. Não revelaria a ninguém suas íntimas dores. Bastavam aos outros os grandes erros da sua própria vida pública. Essa frase é muito, muito viva, né? Não revelaria a ninguém os seus grandes erros, porque bastavam aos outros seus próprios erros, né? Que aquele erro com a Abigail mesmo, né? Aquele orgulho dele na hora do apedrejamento que teve, meu Deus do céu, imagine, né? Nesse estado, ele que realmente, né, mudou, né? Os remorsos, os seus próprios assim. erros, os remorsos, as retificações, que apesar de verificados em campo aberto, raros amigos conseguiam compreender. Observando-lhe a atitude de constante meditação, Pedro desdobrou-se na tarefa de assistência fraternal. Eram as palavras amigas, os comentários acerca do poder de Jesus, os caldos suculentos, as frutas substanciosas, a palavra de bom ânimo. Por tudo isso, sensibilizava-se o doente, sem saber como traduzir sua gratidão imperecível. Essas frutas suculentas aí, quem não é substanciosa, as caldas suculentas me interessam um pouco, né? Ah, meu Deus do céu, essa pensa. Tá parecendo até Nelsinho. Outra menina me deu um pão lá na aula de pintura. Aí você vai encomendar? Eu falei, eu quero 2, porque meu marido é guloso. Eu quero 2. Porque ele é guloso. Ele não é guloso. Hein? Ele não é guloso, Elisa. Ele gosta de se alimentar bem. Vou defendê-lo. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. Entretanto, notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso, talvez dos seus antecedentes, não se dignava dirigir-lhe uma palavra. Arvorado em rígido cumpridor da lei de Moisés, dentro da casa do caminho, era percebido, de vez em quando, pelo moço tarcense, qual sombra impassível a deslizar, balbuciando preces silenciosas entre os enfermos. A princípio, sentiu quanto lhe doía aquele desinteresse, mas logo considerou a necessidade de humilhar-se diante de todos. Nada fizera ainda que pudesse positivar suas novas convicções. Quando dominava no sinédrio, também não perdoava as adesões de última hora. E durante mais ou menos 20 anos ou mais um pouquinho, né? Esse clima aí vai ser mantido, né? Lá no finalzinho eles vão se descobrirem, né? Começa uma amizade. Mas vai demorar. Tem muito Aí pano começa a de... disputa dos dois. Aí começa. E Aí Tiago, se começa. lembra?
Quando ele foi, o Saulo invadiu a casa do caminho, né? Tiago, malandramente, né? Ajoelhou, pegou os pergaminhos do Antigo Testamento, né? E leu. E o Saulo ainda fala, esse é o único que ainda está, né, consciente, está lendo em posição de respeito, né, os pergaminhos das leis. Quer dizer, e ele achou que aquilo ali, nós já lemos isso lá atrás, né? Que aquilo, o Antigo É, Testamento para ele se tornou um amuleto, né? Um amuleto que é, dava sorte. é Mas porque, ele. Fala. é porque ele não notou as pernas de Tiago, que estavam balançando, branco que nem cera, cheio de medo. Cheio de medo. Mas Mas foi Tiago providencial, era o único que podia foi, ficar ali. tinha que ficar alguém, né? E É, mas que ele estava infelizmente com medo, ele estava. e durante muito tempo ele vai. Nós vamos ver, hoje não vai dar tempo, na próxima quinzena, né, vai falar sobre como estava. Aliás, não sei se vai dar tempo, mas hoje, né, eu falo assim, nessa chegada de Saulo lá, nós vamos ver como já estava a casa do caminho. Já tinha mudado o sistema. A gente vai ver isso na próxima quinzena, que hoje não vai dar tempo, tá? Graças a Tiago. Mas vamos lá. É. Alguém mais quer falar? Então, Roberto, Prima e Consuelo hoje estão. Então vamos lá. Logo que entrou a convalescer, já plenamente identificado com a afeição de Pedro, pediu-lhe conselhos sobre os planos que tinha em mente, encarecendo a máxima franqueza, para que pudesse enfrentar a situação, por mais duras que lhe fossem as circunstâncias. De minha parte, disse o apóstolo ponderadamente, não me parece razoável permaneceres em Jerusalém, porquanto, nesse período de renovação, para falar com sinceridade, há que considerar teu novo estado d'alma como a planta preciosa que começa a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. Na hipótese da tua permanência aqui, encontra o teu coração e de outro as pessoas incompreensíveis que falam nas extremas dificuldades do perdão, embora conheçam de sobra as lições do Mestre neste sentido. Não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Não raro aqui chegam pessoas mutiladas que amaldiçoam o movimento. Isso para nós, Saulo, está num passado que jamais voltará. Contudo, essas criaturas não poderão compreender assim de pronto. Em Jerusalém estarias mal acomodado. O germe de tuas novas convicções encontraria 1000 elementos hostis e talvez ficasses à mercê da exasperação. Porque o pessoal estava muito saindo da casa do caminho até por uma questão de socorro, né? De ter uma ajuda, né? Que estavam ligados à doutrina do Cristo. E o que ia acontecer? Eles, como não estão ligados à doutrina do Cristo, que o Pedro falou aqui, né? Para nós é uma coisa que já morreu. Mas para esses aí que estão mutilados, que sofreram muito, perderam tudo, eles não. Eles não podem falar são cristãos, né? Então, se encaminhando para isso, digamos assim. Então, ele ia ter inimigos em Jerusalém, mesmo dentro da causa cristã, infelizmente. Não muda muito hoje, não, né? Não muda muito, não. Aquilo que a gente fala, né? Por exemplo, como terapia, né? Se 10% daquele pessoal que se catou lá e que deu certo ficasse no centro naquela época, né? Não ia ter que fazer vários andares até, né? Estavam ainda prontos, preparados para a doutrina espírita. Eles estavam lá buscando que é a cura, respeitando até, né, as ideias espíritas, etc. Não significa que eles estavam a fim de se tornar espíritas, não. Então, é uma coisa que nós temos que respeitar.
Né? É a mesma coisa aqui. Não são obrigados a perdoar, não estão ainda no ponto, preparados para isso. Botando no nosso dia a dia hoje, não muda muito, não. Alguém quer falar, pelo amor de Deus? Se você pensar bem, é mais ou menos o que Jesus fez. Ele pegou 12 apóstolos. Esses 12 vai caminhar comigo. Né? A casa do Pedro era ali onde eles se reuniam, mais, né? Então são Sim. esses 12. Imagina, ele tinha a humanidade, né? Que ele teria que passar, todo aquele ensinamento e tal. Mas se todos ficassem com ele, não teria espaço. Né? Então a casa espírita é mais ou menos isso, são aqueles, né, que comprazem, ficam, e aqueles transitórios que vão, voltam, vão, voltam, vão, voltam. Senão todas as casas espíritas estariam como? Lotadas, e não teria mais espaço. É. Né? Aquilo que você falou. Não tem como. Né? Mas, Isso é providencial, isso é da é o própria lei primeiro mesmo. contato, né? O primeiro contato que faz, agora não vingou, mas futuramente, né? É mais ou menos assim, né? Exatamente. É como um Tem caso aqueles que que eu conheço, continuam buscando aí, nunca acham. né? Tem um caso aí de um cara que estava fazendo aniversário, a esposa dele chegou com o livro dos Espíritos e deu para ele, falou, toma esse livro para você ler que você vai gostar. Esse cara também falou, eu não vou ler essa porcaria não, tá? Primeiro, deixa Eu pra sei lá. quem é, imagino quem é. Não, você não sabe o que é não. Ninguém pode Eu saber, é sei, segredo de nem o Saulo, segredo de Estado. mas Ai, esse segredo de segredo de Estado Estado. já era. Segredo de Pois Estado, sei bem. é, segredo de Estado. Tá bom, vamos fingir que é, né, Zé? Deixa ele, que ele quer que Não, seja deixa, segredo deixa, de deixa, Estado, deixa. hein? Com certeza, com certeza. Não Então vamos lá. O rapaz ouviu as advertências, ralado de angústia, sem protestar. O apóstolo tinha razão. Em toda a cidade encontraria críticas suaves e destruidoras. Voltarei a Tarso, disse com humildade. É possível que meu velho pai compreenda a situação e ajude meus passos. Sei que Jesus abençoará meus esforços. Se é preciso recomeçar a existência, recomeçá-la-ei no lar de onde provim. É que Jesus fala, né? Eu não vim trazer a paz, vim trazer a espada, né? E nós vamos ver isso futuramente, essa questão do voltaria atrás. Está melhor, Alice, como já deu a hora, a gente parar aqui. O rapaz ouviu as advertências e continuar na semana que vem, na quinzena que vem, a partir daí, né? Porque, aliás, é semana que vem, que é a primeira sexta-feira mesmo, não é isso? É. Semana que vem é dia 6, né? Se não me engano, 6/9, gente. Gente, o que houve com essas pessoas? Não estão Acho não que tão estão. É 6, gente? 6/9. Acho que é greve. Tá todo mundo fazendo greve aí. Seu Roberto? Hein? A prima tá dormindo na rede. Eu tô Tá pro vivo, eu céu, tô vivo Roberto. ainda. Ah, eu pensei que só a gente estava aqui. Eu achei que estava todo mundo conectado, mas não estava presente. Eu tô vivo. O Roberto tá desdobrado, né? Esse é Roberto. Acho que ele Esse Roberto não é desdobrou bom, não, cara. foi ver o livro lá ao vivo, né? Ao vivo, ele se desdobrou e foi lá ver o livro. E é Esse não é mole, Consuelo. não. Eu tava Consuelo, você... imaginando, eu tava Hum, Eu tô imaginando, aqui, eu tô aqui, eu não tô desconectada. eu tava Vixe, imaginando, Maria. Não. Calma, seu Roberto, que eu também já estou imaginando. Vai lá. eu estava aqui pensando em a nossa situação com relação a Paulo. Ele, ele não quis, ele desceu do orgulho dele, mas ainda trazia um ranço da prepotência. Tanto que ele ia voltar ao pai, pedindo o pai que o ajudasse. Por que ele não, por que ele não ficou ali? Por que ele não ficou ali onde estava, junto com aqueles todos que estavam ali, que não tinham a mínima condição
financeira que tinha o pai, por que ele não permaneceu ali junto com aquelas pessoas que estavam já há muito tempo no caminho que ele estava querendo ingressar agora? Ele que continuasse ali. Voltar o pai dele para quê? Porque o pai dele tinha posição, tinha condição, tinha dinheiro. Os outros não tinham. Ele que ficasse ali, né? Rasgando o pão com a mão para poder se alimentar. Né? Realmente dar uma demonstração de que realmente havia uma modificação dentro dele. Os outros já estavam meio desconfiados, muito embora comovidos, mas já estavam meio desconfiados. Então, eu achei que nessa conversa toda, com a apresentação de Paulo, nesse momento, ele não quis, continuava não querendo descer do trono. Estava relutando. Eu não entendi por que voltar ao pai. Ainda estava no ajuste moral, né? Pois é. Se ajustando moralmente. Não, até mas veja bem, Zé, ele tinha necessidade de sair de Jerusalém. Por quê? Porque em Jerusalém, ele fez o mal para os dois lados. Um, para os cristãos, e para os perseguição. E para os judeus, traição. A verdade é essa. Ele traiu os judeus, de uma certa forma. Os judeus não perdoaram ele. Né? Agora não precisava ir para a casa do pai. Por exemplo, João não estava lá em Éfeso, né? Podia ter ido para Éfeso logo de início, né? E outras opções que devia ter na época, né? Menos Palmira e Jerusalém. Esses dois lugares. Aliás, desculpa, Palmira não, Damasco e Jerusalém. Então, essa necessidade foi de lá. Agora é o que o senhor Roberto falou, né? Atrás do pai para contar um apoio não só financeiro também, né? Apoio físico, financeiro. Mas as coisas acontecem. Nós vamos ver no futuro o que é que vai acontecer, né? Essa questão de ser de Jerusalém é aquela questão do alcoólatra anônimo, né? Quer parar de beber, né? A primeira coisa é dos lugares que você está acostumado a frequentar, né? Mais ou menos isso. Toda vez que a gente quiser mudar, algumas coisas também tem que mudar conosco. Essa questão nossa de certas coisas, nós vamos ter também que nos afastar, não vai ter jeito. É uma grande dificuldade nossa. Eu não estou falando do alcoólatra também, não. É afastar mesmo, até de pessoas, de amigos, né? Ou aparentemente amigos, né? Parentes, né? Infelizmente, né? Isso faz parte da nossa mudança. Bom, vou desligar a gravação.